o respeito que a gente tem, a gente fala sobre preconceito linguístico. Como eu falei no início, você pega uma historinha de Chico Bento, uma pessoa que reside na zona rural, ela vai ter um jeito de falar o português, uma modalidade da fala, né? Um pouco diferente da pessoa que reside na zona urbana. Então, a questão do preconceito linguístico também é outra questão que a gente pode estar aprofundando mais e falando nos próximos encontros, tá? Então, semanticamente, se houve um entendimento, a mensagem que foi passada, semanticamente, faz sentido? Então, está correto. Gramaticalmente, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, aí você pode dizer, mas não está correto. Mas se você compreendeu o falante da forma que ele passou aquela mensagem, houve um entendimento na fala, houve uma compreensão, então você compreendeu a mensagem que ele quis passar para você. Então, semanticamente falando, houve uma compreensão. Então, foi passada essa mensagem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Outra coisa também, a linguagem verbal, não verbal e mista, né? Então, nós temos aí a linguagem verbal, que trabalha com a escrita, uma carta. O professor, quando escreve no quadro, né? O texto que você lê é uma linguagem verbal. Quando a gente pega uma imagem, né, uma placa de trânsito, que só tem a imagem, né? Você percebe ali só uma escultura, também a linguagem não verbal. Então, você percebe a imagem, o desenho, você percebe apenas a linguagem não verbal. O que é a linguagem mista? Os infográficos trabalham muito com isso, né? As histórias em quadrinhos também. Você vê muita imagem associada ao texto. Então, você vê muito ali a linguagem mista. Trabalha-se a linguagem verbal e não verbal, tá? Então, podemos chamar de linguagem mista. Outra coisa também que a gente tem que se ater é a questão do discurso direto e indireto. É cobrado muito na banca de BGP e em outras bancas também, o que vem a ser o discurso direto e indireto, ou discurso indireto livre. O discurso direto, ele ocorre muito quando alguém vai falar e a fala ela é transcrita diretamente. Vamos pegar o exemplo aqui. Discurso direto. Vocês estão saindo? Então, nós temos aqui a fala da personagem feita diretamente. Então, a gente percebe muito um diálogo, né? E o discurso direto. Quando uma pessoa fala, então, é introduzido como travessão a fala do personagem. Aqui você percebe o discurso direto, né? A pessoa está falando. O que é o discurso indireto? É quando o autor, ele fala por outra pessoa. Então, vamos pegar aqui essa fala aqui. Aqui é o discurso direto. Vou puxar a setinha aqui. Aqui nós vamos pegar outro exemplo. O aluno afirmou que precisava estudar. Então, nós temos aqui o discurso indireto. É quando o narrador, ele fala por outra pessoa. Então, o aluno afirmou que precisava estudar.
Então, nós temos aqui 2 exemplos muito nítidos de discurso direto e discurso indireto. Discurso direto, a pessoa, ela fala diretamente. O personagem fala diretamente. Vocês estão saindo? Ou hoje haverá aula? Ou uma frase, aqui é uma frase exclamativa, interrogativa, mas poderia ser uma frase exclamativa, né? Ou até mesmo afirmativa. Então, sempre a pessoa está falando diretamente, por isso é discurso direto. O indireto, o narrador fala por outra pessoa. O aluno afirmou que precisava estudar. Então, nós temos aqui discurso indireto. Então, é bem nítido essa divisão. Na hora da prova, tem gente que confunde. Tem gente que pensa que esse que é o indireto, que não tem nada a ver, que esse que é o direto. Direto. Diretamente, o personagem fala diretamente. Indireto é um prefixo de negação, né? In. É o narrador que fala por meio daquele personagem. Então, é o discurso indireto. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que for fazer, na hora que for responder as questões da prova, para não confundir, tá bom? Ó, fica a dica aí. Espero que vocês tenham entendido. Nos veremos na próxima aula e vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os conteúdos abordados, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Meu tossi, me deu vontade de tossir. Me deu aquela crise de tosse, mas eu tenho que segurar.